Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus esteja abençoando todos vocês. Hoje eu tô um pouco rouca por causa da sinusite. Tô com um pouco de dificuldade para falar, mas eu resolvi gravar assim mesmo porque essa última semana não deu para gravar, então eu só gravei um vídeo. E aí eu tô com um pouco de dificuldade para gravar, mas tudo vai dar certo em nome de Jesus. A palavra de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, que tem como título Jesus anda por cima do mar. Eu vou ler aqui uma passagem aqui, onde diz assim, no 28 diz assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. Todos nós conhecemos, né, essa passagem aqui que Jesus anda por cima do mar. É uma passagem bastante conhecida e eu já ouvi várias pregações, assim como também já li várias vezes. Mas a palavra de Deus é muito interessante, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma, né? Então a palavra de Deus, por ela ser viva, cada vez que nós lemos, ela fala conosco de uma forma diferente. Ela fala conosco de uma forma e que traz vida para nós. E que vai nos dando, de uma forma que nos traz vida, que vai nos dando sabedoria, vai nos dando entendimento, um entendimento mais profundo ainda do que Deus tem para falar conosco através da palavra dele. E lendo aqui essa passagem, essa semana eu fiquei meditando nela. E Pedro, nós sempre que ouvimos essa pregação aqui nessa passagem, ou que mesmo que nós lemos, nós sempre focamos ali naquele momento em que Pedro teve medo, Pedro duvidou e Pedro afundou. Começou a afundar porque teve medo, porque duvidou. Mas aí eu consigo ver, durante a minha meditação, consegui ver Deus falar comigo, Deus me mostrar algumas coisas interessantes nessa passagem. O quanto nós somos dependentes de Jesus Cristo. O quanto que nós sem Jesus não somos nada. Porque muitas vezes nós, mesmo que estamos com Jesus, nós passamos por tanta luta, por tanta dificuldade, e às vezes ainda sentimos vontade de desistir. E imagina se nós não tivéssemos Deus. Claro que talvez as lutas nem viriam. Por quê? Porque quando aquela pessoa que vive sem Deus, o inimigo nem perturba. Porque para dar aquela falsa sensação de paz, aquela falsa sensação de liberdade. Então, o inimigo ele não vai perturbar essas pessoas, as pessoas quando elas não buscam, quando não se aproximam de Deus. Mas aqui, a Bíblia diz que tinha uma multidão ali que estava com Jesus, e enquanto Jesus fala para que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante, enquanto ele despedia a multidão. Depois que ele despede a multidão, Jesus vai orar à parte, ou seja, ele vai orar sozinho. E enquanto Jesus está orando, os discípulos já estão no barco, já está à frente. Então, nisso aí, eu já senti Deus falando comigo, agora que eu estava lendo aqui, de uma maneira diferente. Nós não temos que deixar Jesus para trás. Nós não temos que entrar no nosso barco e seguir em frente e deixar Jesus para trás. Nós temos que estar no barco com Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi orar sozinho e ficou sozinho ali. E nós temos que colocar Jesus em tudo que nós vamos fazer na nossa vida, todos os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos. Jesus tem que estar na nossa frente e não nós estarmos à frente de Jesus, porque ele é quem sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus ele tem coisas maiores e melhores, além daquilo que pensamos, que pedimos ou que imaginamos. Então, ali os discípulos vão na frente e deixam Jesus sozinho atrás, porque o barco já estava à frente, né, no meio do mar. E aí, então, quando eles veem Jesus, que eles pensam... Aliás, antes, aqui a Bíblia diz que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, veja só, foi aquilo que eu falei anteriormente.
o vento já estava vindo ao contrário. Os discípulos deixam Jesus, deixa ali Jesus e eles vão, entram no barco e vão sozinhos. E ali o vento começa a ventar forte, começa a ser ao contrário. Na nossa vida, muitas vezes, tudo parece estar sendo o contrário. Quando a gente está caminhando, a gente está querendo ir para frente, parece que está dando 2, 3 passos para trás. Porque talvez não é o momento certo de nós estarmos ali naquele caminho, de nós estarmos agindo daquela forma. Ou talvez também pode ser que nós esquecemos de colocar Jesus na frente e tomamos muitas vezes atitude por conta própria. Atitude sozinho, sem consultar a Deus. E muitas vezes o vento sopra assim, o vento vem ao contrário. Mesmo o vento costuma vir ao contrário, até mesmo quando nós consultamos, quando nós colocamos diante de Deus algo que nós queremos, e quando nós oramos e perguntamos, Senhor, é da tua vontade? O Senhor quer que isso aconteça? Então, muitas vezes acaba vindo o vento ao contrário, para ver a nossa fé, para ver se vamos persistir, se vamos continuar. E imagina se nós seguir o nosso caminho sem Jesus, sem consultar Jesus, sem falar com ele antes. Aí acontece justamente isso que aconteceu com os discípulos. A gente vai na frente, aí vem as ondas, aí começa a açoitar o nosso barco e aí a gente começa a ter medo. E aí quando Jesus ele chega, que ele está indo em direção aos discípulos, que ele está andando por cima do mar, os discípulos começam a ver ali e pensam, é um fantasma. E todos eles, a Bíblia diz aqui que eles gritaram de medo, porque eles se assustaram, né? Então eles gritaram com medo. E aí Jesus disse assim para eles, sou eu, não tem mais. Aí quando Jesus disse, sou eu, não tem mais, Pedro, me chama também bastante atenção essa parte aqui, a partir do versículo 28, onde Pedro, com toda a ousadia, Pedro diz assim, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Naquele momento que Pedro teve dúvida, que Pedro teve medo, mas ele fez uma prova ali com Jesus. Senhor, se és tu, se o Senhor está no meio dessa ventania, se o Senhor está no meio desse vento forte que está nos atingindo, manda que eu vá por cima das águas, que eu vou. Então Pedro, ele ousou a falar com Jesus dessa maneira. E ele foi. Mesmo que ele teve medo antes, porque ele pensou que era um fantasma, e mesmo que ele veio a ter medo depois, porque depois que ele estava andando por cima das águas, como a Bíblia diz aqui que ele estava andando por cima das águas, ele desce do barco e ele começa a andar sobre as águas, porém, ele sente o vento forte e tem medo. Irmãos, é normal, é comum, porque nenhum de nós, eu costumo dizer que nós não somos crentes super-heróis, não somos crentes super-homens, nem mulheres maravilhas, né, que são aí os personagens desses filmes aí que dizem que tem superpoderes, mas é só ficção mesmo. Nós não somos, não é porque nós somos cristãos que nós somos super mulheres ou super homens, que nós não venhamos passar por lutas, que nós não venhamos passar por dificuldades. As lutas sempre vão existir, o medo sempre vai ter, as dúvidas sempre vão surgir. O que nós, como cristãos, não podemos permitir é que o medo e as dúvidas nos dominem. O medo vem, tem uma frase muito interessante. Tem uma frase muito interessante, onde diz assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque o corajoso não é aquela pessoa que não tem medo. O corajoso é aquela pessoa que enfrenta o medo. Mesmo que ela tá com medo, ela sabe que aquele é o momento de agir. Não é simplesmente chegar, eu tenho medo, mas eu vou fazer isso aqui sabendo que vai dar errado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o corajoso, ele, por mais que ele vê, é aquele que age aqui como um Pedro. Pedro, ele estava com medo, ele achou que era um fantasma. Mas ele falou, Senhor, se és tu, manda que eu ande por cima das águas. Manda que eu vá ao teu encontro. E Pedro foi ousado. Ele teve uma coragem ali naquele momento que talvez nós não teríamos.
Talvez nós não ousássemos falar assim com Jesus. E Pedro, ele fala ousadamente. Ele tem vontade, ele chama, ele quer ir até o encontro de Jesus. Porém, quando ele vê o vento forte, como diz aqui, que sentindo o vento forte, teve medo. E começando a afundar, começando a ir para o fundo, clamou: Senhor, salva-me. Então, muitas vezes, nós estamos até indo bem, mas o vento vem forte. E aí é onde entra aquilo que eu estava falando sobre ser super-heróis, que nós não somos. E às vezes algumas pessoas têm o costume de dizer que nós não devemos demonstrar fraqueza, que nós não devemos... eu já ouvi até pessoas dizer que nós não devemos chorar. Mas sim, nós devemos muitas vezes não demonstrar fraqueza para o inimigo. Mas diante de Deus nós temos que falar: Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu não tenho fé, eu estou com falta de fé. Assim como aquele homem disse para Jesus: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Nós temos que confessar, que falar para Deus aquilo que está dentro de nós. E nós temos que ter ousadia, a ousadia que Pedro teve, que foi de ir ao encontro de Jesus. Pedro, ele ousou e ele foi, ele falou: eu vou andar por cima das águas. Ele afundou, depois afundou, ele sentiu o vento forte, sentiu. Porque muitas vezes quando nós estamos, quanto mais estamos orando, quanto mais estamos buscando a presença do Senhor, aí o vento forte vem mesmo. O vento vem forte, as ondas aumentam ainda mais. Então, o que é esse vento forte? Que são as ondas, são as lutas, são as dificuldades. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus em oração, em leitura da palavra ou em jejum, nós sempre vamos enfrentar lutas, porque é isso que acontece. Não foi diferente quando Pedro começou a andar, quando Pedro começou a ter sucesso, a sentir a alegria, o prazer de andar por cima das águas. Ele também começou a sentir o vento forte, e quando ele sentiu o vento forte, ele também sentiu medo. Nós, como cristãos, nós sentimos medo, sim. Muitas vezes nós sentimos medo, muitas vezes nós nos sentimos abatidos, fracos. Porém, nós não podemos desanimar. Porque o que é que nós temos que fazer aqui? Do mesmo modo que aconteceu com Pedro, que muitas vezes nós estamos passando. Pedro, ele sentiu medo, ele disse: Senhor, salva-me. E aqui a Bíblia diz que logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Muitas vezes nós duvidamos daquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes nós duvidamos se algo vai acontecer na nossa vida. Por quê? Porque passa-se anos e anos e às vezes nós temos orado, pedindo ao Senhor, clamado, falado: Senhor, tem misericórdia. Já tem muito tempo que eu tenho orado, que eu tenho te pedido e nada acontece. E aí onde vem aquele vento forte. Por que Pedro duvidou? Porque ele sentiu o vento forte. Então, quando o vento vem forte, a nossa tendência é duvidar. Infelizmente, a nossa tendência como cristãos, como seres humanos, é duvidar. Mas o Senhor, Jesus, ele segura logo, de imediatamente, em nossa mão e ele diz: por que duvidaste? Então, aí quando Jesus entra no barco, aqui a Bíblia diz que quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olha que interessante. Enquanto Jesus estava fora do barco, o vento estava açoitando. Mas quando Jesus entrou no barco, o vento se acalmou. Então, aquilo que eu falei anteriormente, quando nós oramos, quando nós colocamos diante de Deus, colocamos Jesus na frente, quando nós fazemos igual Moisés disse para Deus: Senhor, se a tua presença não for comigo, daqui eu não saio. Então, tudo aquilo que nós viemos fazer, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Nós temos que consultar a Deus, nós temos que orar, nós temos que convidar Jesus para ir conosco. Falar: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se a tua presença não estiver comigo, eu não posso ir, Senhor. E Deus, ele é fiel, Jesus, ele é fiel para estar conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida, assim como também nos momentos bons. Ele nunca nos abandona. Então, essa é a palavra de Deus para hoje. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, todos nós, né? Que Deus possa nos abençoar, nos revestir com a proteção, com a armadura dele. E que nós venhamos aprender cada dia mais que sem Jesus nós não somos nada. E se Jesus não estiver conosco, nós nada podemos fazer.
Amém? Deus abençoe.